Boa tarde.
Boa tarde, você é o primeiro. João Campos. Boa tarde, professor. Hoje passa-se alguma coisa extraordinária que ninguém aparece? Ou já estão habituados a que seja às 3h10? Diria que é um bocado porque estão habituados 10 minutos depois. Está bem. De facto, Okay. vai haver teste hoje. Vai haver teste hoje de quê? Teste de quê? Então acredito que se calhar vão estudar álgebra linear. Álgebra hoje. Está bem. Sim. Ok. Hoje às 6h30 da tarde. Está bem. Tendendo a que eu volto a fazer a mesma coisa amanhã, parece-me uma opção para algumas pessoas sensata. Ok. Bem, mas você é pelo menos um, portanto, pode ser que tenha uma aula só para si. Nós basicamente andamos a dar a matéria de secundário, certo, Sr. Espero que não. De matemática. Se o teorema de Bolzano vai se viu no secundário. O Bolzano, sim. Mas não, Bolzano com Xi. Não. Isso é o teorema de valor intermédio, ok? Portanto, não vi. Okay? E daqui para a frente, o que acontece é que, digamos, a música tem um certo ar de familiaridade. Há umas certas notas que são diferentes, mas daqui a 2-3 semanas será tudo diferente. Ok. Algumas pessoas julgam que é tudo a mesma coisa e vão muito confiantes para o primeiro teste e depois têm um desgosto. De maneira que tenham cuidado com isso. Ok. Bom, De maneira para estudar para cálculo, é melhor se calhar é fazer só exercícios, não? se não pensar um bocadinho sobre os exercícios, a coisa é capaz de ser perigosa. Okay. Mas, ou seja, tente perceber o que está a fazer. Sim. Ok? Bom, é você só. Não vou esperar mais. Pois bem, o que vou fazer hoje tem a ver. O início tem a ver com os exercícios 1-6 da ficha 3. Isso não vamos fazer tudo. Mas são exercícios esses sobre funções trigonométricas inversas. Essencialmente, exceto talvez uma linha ou assim. Funções trigonométricas inversas. Entendendo que você sabe que as funções trigonométricas não têm inversa, pode soar assim um bocadinho surpreendente, mas é de facto as inversas das restrições de algumas funções trigonométricas. O exercício 1 propriamente diz assim: termine funções inversas das seguintes funções, especificando os respectivos domínios e contradomínios. Ora bem, uma delas pode ser a linha C, e a função é dada por seno x sobre 2, e o x está no intervalo menos π a π aberto. Ok. Neste intervalo, você está perfeitamente como é que se comporta o seno. Seno de x sobre 2. Não é?
Portanto, o x sobre 2 é como se estivesse entre menos π sobre 2 e π sobre 2, não é? Portanto, o x sobre 2 está no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Ora, você conhece o gráfico da função seno nesse intervalo, de maneira que é fácil adaptar para o seno de x sobre 2, não é? Portanto, será qualquer coisa. Sim. Portanto, o f em menos π é seno de menos π sobre 2. É menos 1. E o f em π é o seno de π sobre 2, que é 1. Você sabe que neste intervalo, no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2, o seno é uma função estritamente crescente. De maneira que esta função f, que obtive aqui por escala do seno para seno de x sobre 2, há de ser também injetiva neste intervalo. Aliás, é estritamente crescente. Okay? De maneira que possui uma inversa. Okay? Em matemática, convém-nos muitas vezes lidar com a inversão, portanto, resolver equações envolvendo senos, genericamente. E o que fazemos é aproveitar um pedaço do gráfico do seno, num intervalo onde o seno seja injetivo, e considerar a inversa aí e designá-la por arco-seno. Você pode conhecer isso ou não conhecer, não sei o que é que se faz no secundário acerca disso, mas a função arco-seno é exatamente isto for o gráfico de seno de x, Acho que o seno é o contrário, acho eu. o Não sei. inverso, a função Sim, inversa. inverso. Okay? Portanto, o arco-seno está definido tem como domínio o intervalo que é exatamente o contradomínio do seno. Portanto, o arco-seno está definido no intervalo menos 1, 1, e corresponde à inversa desta restrição do seno a menos π sobre 2 e sobre 2. Portanto, o arco-seno de seno de x é igual a x se x está naquele intervalo. Okay? E o seno do arco cujo seno é x também é x, qualquer que seja o x. Note a diferença entre uma linha e outra. Num eu disse que x estava entre menos π sobre 2, no outro tem e π sobre 2, no outro disse que para todo o x. Não é? Porque quando você calcula o arco-seno, vai parar ao intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2, e aquele
seno nesta linha, estou a assinalar agora com uma seta verde, você podia pôr o x ali, sei lá, 3π sobre 2, ok? Em 3π sobre 2, o seno vale menos 1 e depois o arco cujo seno é menos 1 vai dar menos π sobre 2, certo? Portanto, é por isso que eu pus ali se x pertence a menos π sobre 2, π sobre 2. Portanto, o arco seno é estritamente crescente em menos 1, 1, e além disso, facilmente faz o gráfico do arco seno. Se eu pegar no gráfico do seno e fizer a sua simetria relativamente à diagonal dos quadrantes ímpares, obtenho o gráfico do arco seno. Qualquer coisa, fazê-lo a ver. Propriedades do arco seno. É estritamente crescente e é contínua. Porquê? Porque o seno é uma função contínua e a inversa de uma contínua também vai ser contínua pelo teorema da continuidade da função inversa. É uma coisa que só vamos ver na aula teórica na sexta-feira, ok? Mas que não é particularmente difícil de estabelecer, ok? Certo. Diga. Pois Não, bem, diga lá. não, está só dizer certo. Vamos ver. Pois bem, fazendo isto, o 1, a linha C, o que nós queremos fazer é resolver y igual a seno de x sobre 2 para x no intervalo menos π a π. Ora, se x está no intervalo menos π a π, o x sobre 2 está no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. É exatamente aquele intervalo que nós usamos para inverter o seno e obter o arco seno. De maneira que aquela equação, se eu tentar resolver em ordem a x, primeiro eu posso escrever que é equivalente a x sobre 2 igual a ar cujo seno é y. De onde, explicitando o x é igual a 2 vezes ar cujo seno é y. De onde a função inversa da função f será a função definida por f menos 1 de y igual a 2 vezes ar cujo seno é y. Para y aonde? Qual é o domínio? Bom, o domínio, como o x estava entre menos π e π, o x sobre 2 entre menos π sobre 2 e π sobre 2, intervalo aberto, os valores do seno estão entre menos 1 e 1, intervalo aberto. Portanto, aqui o domínio da função inversa é este, definido por este intervalo aberto menos 1. Okay? Bom, portanto, isto sobre o seno. Sobre o cosseno faz-se algo parecido. Okay? Portanto, se nós pegarmos no 1 a linha D,
No 1 a linha D é sobre F definido por cosseno 2x com x entre 0 e π sobre 2. Pois bem, com Isso é o qual, setor? Desculpe, isso é L. uma linha D Ah, é D? Ok, obrigado. da terceira ficha. Ok, ok. Sim, sim. Para o cosseno fazemos uma coisa semelhante, só que para obtermos um intervalo onde o cosseno seja injetivo e tome todos os seus valores, ou seja, cujo contradomínio seja menos 1, a convenção é considerar o intervalo 0 a π. Onde está muito mal desenhado. Não se preocupe com isso. Né? Está bem, mas um bocadinho melhor. Ok. Portanto, y igual a cosseno de x entre 0 e π. Aqui é π sobre 2. É o zero do cosseno. Portanto, para inverter o cosseno e definir a respectiva função trigonométrica inversa, considera-se o cosseno restrito a 0π. Okay? Portanto, se o cosseno estiver entre 0 e π, isso bate certo com aquele 2x que está ali em cima, não é? Portanto, o x entre 0 e π sobre 2, o 2x está entre 0 e π. Portanto, de maneira semelhante à linha anterior, eu posso usar a função arcosseno para resolver y igual a cosseno de 2x para obter 2x igual a ar cujo cosseno é y, ou finalmente x igual a 1 meio do ar cujo cosseno é y. Okay? Porque o arcosseno, portanto, é a inversa desta restrição. Portanto, arcosseno é a inversa da restrição cosseno a 0π. Okay? Como o cosseno neste intervalo é estritamente decrescente, o arcosseno também é estritamente decrescente. Pelo teorema da continuidade inversa, também sabemos que é contínuo. O gráfico dele, como é que o podemos arranjar? Bom, fazendo a mesma coisa da bocado, portanto, fazendo aquela simetria relativamente à bissetriz dos quadrantes ímpares. O ponto, este ponto, este ponto, que era x igual a 0, y igual a 1, passa a ser aqui. O x igual a 0, y igual a π sobre 2, passa a ser Augusto. Okay? Bom, e depois preciso de andar mais para cima, não é? Convém apagar aqui as minhas contas para fazer o resto do gráfico. E depois terei este ponto com x igual a π e y igual a menos 1, passa a ter passa para ali
para aqui para cima. E o gráfico fica assim. Ok? Será y igual a arcos cosseno x. Portanto, ali é π, e é menos 1. Passei pelo sítio errado, não é? Por aqui. Aqui é π sobre 2. Okay? E aqui é 1. Okay? Portanto, gráfico daquela função arcosseno tem este aspecto. É estritamente crescente. O arco cujo cosseno é 0, é π sobre 2. O arco cujo cosseno é 1, vai ser desculpa. O arco cujo cosseno é 0, vai ser π sobre 2, dizia eu. O arco cujo cosseno é 1, vai ser 0. O arco cujo cosseno é menos 1, vai ser, ok? São estes 3 pontos que assinalei aqui. Portanto, com esta função, podemos inverter a função f no 1D. Okay? Como é que isto fica? Portanto, no 1D, em que tínhamos y igual a cosseno 2x, e fica com x igual a 1 meio do arco cujo cosseno é y. O y, portanto, o x estava entre 0 e π sobre 2, aberto. Vou fazer mal. Vai corresponder aqui a y, estando no intervalo menos 1, aberto. Okay? Portanto, o f menos 1 de y vai ser 1 meio do arco cosseno. Okay? Bom, este é um linha D. Eu ainda queria fazer um com a tangente. Okay? Que é exatamente uma linha E. Numa linha E, você tem um f definido por tangente x menos 1. Bom, portanto, eu preciso da função trigonométrica inversa da tangente. Essa função é obtida de maneira de convenção que se faz, restrição que se considera para inverter, é a restrição ao intervalo menos π sobre 2 a menos π sobre 2 da tangente. Você sabe como se comporta a tangente aí. Tem duas assintas verticais. Um gráfico. Eu espero estar a sugerir relativamente bem. Portanto, a tangente neste intervalo é estritamente crescente, é contínua, de maneira que a inversa da sua restrição a este intervalo também é estritamente crescente e contínua. A inversa é a função que se designa por arco tangente. Portanto, o arco tangente
é a restrição, é, é inversa da restrição. A tangente a menos π sobre 2, π sobre 2. O seu gráfico nós obtemos da maneira habitual, não é? Simetria em relação à diagonal dos quadrantes ímpares, fica assim. Tem assíntotas horizontais para y igual a π sobre 2 e y igual a menos π sobre 2. Uma para a direita, outra para a esquerda. Claro. Okay? Portanto, com esta função, eu posso chegar ao f de x igual a tangente de x menos 1 e fazer as coisas habituais. Repare que na linha E, como o x está entre 1 menos π sobre 2 e 1 mais π sobre 2, o x menos 1 está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, que é exatamente o intervalo de inversão da tangente. De maneira que inverter esta função é relativamente simples. Vou apagar aqui a linha anterior. Vamos ficar com x menos 1 igual a arcos da tangente a y, onde x é igual a 1 mais arcos da tangente a y. Okay? Portanto, nesta linha E, o f menos 1 de y é definido por 1 mais arcos de y, e isto para y real. Okay? Porque o contradomínio da tangente é o conjunto dos números reais. Okay? Portanto, o domínio do arco tangente são os números reais. Repare que o arco tangente é estritamente crescente, está definido em R, e é uma função limitada. Okay? Costumo dizer que esta função, como tem estas propriedades simpáticas, e depois também tem uma derivada simpática, como iremos ver, tem uma tendência notável a aparecer em testes e exames. Okay? Dá jeito. Não estou a falar só de mim, estou a falar de qualquer professor. A este nível, portanto, o arco tangente dá muito jeito para fazer contas. Okay? Bom, portanto, sobre estas alíneas do número 1, é isto que há a dizer. Portanto, eu aproveitei para lembrar-lhe as trigonométricas inversas. Não sei se você viu no secundário, se não. Viu? Vi. O que é, Ok. senhor? As trigonométricas inversas, tinha havido isto no ensino secundário ou não? As trigonométricas inversas. Isso está a falar do arco Arco seno? Sim, sim. arco tangente. Isso é, Ok. não sei se no 11º ou se no 12º. Ok. Bom, a segunda linha, não, a segunda pergunta desta ficha é sobre saber coisas como sei lá, quanto é que é o arco já tangente a 1. Com isto, obviamente, você no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2, já pergunta a si próprio. Quanto é que a tangente vai dar 1? É quando o seno for igual ao cosseno. Isso ocorre exatamente em π sobre 4.
Portanto, convém estar consciente das coisas que aparecem aí. Portanto, outras, por exemplo, arcojoceno, raiz 3 sobre 2, é π sobre 3. Ou, para fazer uma última com arcosseno, o arcocosseno é menos 1/2. Vai ser, ora bem, 3π sobre 4. Espero que isto, se você já viu isto, espero que não seja nada de extraordinário chegar aqui. Bom, em geral, há umas relações simpáticas entre as funções trigonométricas e as trigonométricas inversas, e isso é o que aparece no exercício 4. No exercício 4 aparecem coisas como mostrar que cosseno do arco cosseno é x é raiz de 1 menos x quadrado. Okay. O que é que isto é verdade? Bom, eu podia justificar isto, portanto, justificação disto. Vamos fazer uma coisa que é chamar alfa ao arco cosseno em x. Pela forma fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é 1. Okay? Bom, de maneira que o cosseno de alfa é mais ou menos raiz de 1 menos seno ao quadrado de alfa. Okay? Ora bem, se eu agora voltar, portanto, se o alfa é arco do seno é x, o x é seno de alfa, não é? De maneira que este mais ou menos raiz de 1 menos seno ao quadrado de alfa, mais ou menos raiz de 1 menos x quadrado. No entanto, este mais ou menos tem que ser resolvido. Eu estou ali a confessar que não sei se é mais, se é menos. Como é que eu resolvo isto? Bom, é fácil, porque repare, tenho cosseno do arco cujo seno é x. O arco cujo seno é x toma valores, portanto, o contradomínio do cosseno do arco cujo seno é x, é o intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Ora, qual é o sinal do cosseno naquele intervalo? Naquele intervalo, o cosseno faz isto. É sempre maior ou igual a zero. Okay? De maneira que, nestas contas que eu fiz aqui, o que eu tenho que fazer é aproveitar o sinal mais. Okay? De maneira que cosseno de alfa é igual a raiz de 1 menos x quadrado, ou seja, cosseno do arco de seno a x é raiz de 1 menos x quadrado. Okay? Pode ter a deduzir mais umas quantas, mas a ideia é sempre usar a forma fundamental da trigonometria, e para resolver qual é o sinal da raiz, você tem que pensar um bocadinho na definição das funções trigonométricas inversas. Okay? Bom, o exercício 6 eram os gráficos de arco-seno, arco-seno e arco-tangente a partir dos gráficos de seno, cosseno e tangente. Mas isso eu já fiz, não é? De maneira que também nesta discussão, as funções trigonométricas inversas, isso também já está feito. Que outros exercícios é que há aqui? O exercício 7, nesta ficha, também é daqueles que são recomendados para hoje,
Pergunta-se, determina o domínio das funções seguintes. Portanto, determina o domínio funções, que é uma coisa básica. Saber qual é o domínio da função. As funções definidas por uma fórmula. Quando nós só damos a fórmula, a convenção que se utiliza é: vou considerar a variável no maior conjunto para o qual a fórmula tem sentido. Okay? Portanto, é sempre essa a convenção, não indicarmos explicitamente o domínio. Portanto, uma coisa como a linha, vamos lá ver, D, a linha D tenho f de x igual a logaritmo do logaritmo de x. Ok? O que é que você sabe aqui? Quais são as restrições relativas ao domínio que temos aqui? O logaritmo de x, Pode ser primeiro negativo. logaritmo, diga. O x não pode ser negativo por causa que está dentro do Não pode ser logaritmo. negativo, exatamente. Portanto, também não pode ser Nem zero. zero, nem zero, pois. Tem que ser positivo. Só que, começarmos com x em 0 mais infinito, o logaritmo de x já é um número real qualquer. Ok? Portanto, quero calcular um segundo logaritmo. Portanto, eu quero que este logaritmo de x só seja um número positivo. Portanto, eu tenho que começar por dizer: isto com cuidado, digamos, de fora para dentro. Eu preciso de exigir que o último logaritmo que calculo este logaritmo de fora tenha como argumento qualquer coisa positiva. Portanto, o que eu preciso é que o logaritmo de x interior seja maior que zero. Ok? Sim. Ora, para o logaritmo de x ser maior que zero, onde é que deve estar o x? O x também deve ser maior que zero. Não chega. Se o x for maior que zero, sei lá, um meio é negativo o logaritmo. Pois é, pode dar negativo. Depois o logaritmo de x Exatamente. também a própria tem de ser maior Portanto, que zero. para o logaritmo de x ser maior que zero, tem que exigir que o x seja maior que 1. Portanto, se o x for maior que 1, o primeiro logaritmo não tem problemas nenhum, e o logaritmo de x, como dá maior que zero, o segundo logaritmo também não tem problemas. Portanto, o maior que o domínio é um intervalo 1 mais infinito. Okay? Portanto, só aqui é que isto faz sentido. Não se esqueça que o logaritmo tem um gráfico assim, não é? Em que aqui temos 1. Okay? É uma função estritamente crescente. Okay? Não é de admirar, não é? Portanto, é a inversa da exponencial. Okay? Portanto, tem este gráfico. Bom, um exemplo mais sofisticado. Okay? Vamos fazer a linha I. A linha I você tem f de x é igual a logaritmo de 1 menos arco cujo seno é x. Ok? Portanto, a Certo. última coisa que faz é calcular aquele logaritmo. Portanto, como já vimos, o 1 menos arco cujo seno é x terá que Só ser, queria menos 1 a 1. calma, o 1 menos arco cujo seno é x tem que ser positivo. Certo? Sim, maior que Okay? zero. Coisa que é o mesmo que dizer que o arco cujo seno Ser maior que é 1. x é menor que 1. Pois é, menor que 1. Exatamente. Portanto, isto tem que ser feito com cuidado.
Ora, para o arco seno ser menor do que 1, onde é que está o x? Lembrando-nos do gráfico do arco seno há bocado, Ah, você descobre que o x tem de ser maior que seno de 1? Não. não. Uh, o arco seno, exatamente. Vamos lá, vamos lá ver. Vamos lá ver o que é que nós sabemos sobre o arco seno. O arco seno tinha um gráfico assim, certo? Sim. Portanto, eu tinha aqui 1, menos 1, ali π sobre 2, e aqui menos π sobre 2. Portanto, eu quero o 1, como π sobre 2 é maior que 1, está alguns por aqui. De maneira que eu quero aproveitar. Quais são os x que eu quero aproveitar? Bom, todos estes. Maiores que 1. Não. Portanto, é arco seno menor do que 1. Portanto, Menor. o que eu aproveito é todo este intervalo que eu marquei a verde, mas tenho que excluir este ponto e incluir aquele ponto. Que ponto é este que eu quero excluir? Bom, é o ponto ao x, tal que o arco seno dá 1, certo? É seno de 1. Certo. É o seno de 1. Ok? Portanto, é todo o intervalo que começa em menos 1 e vai até seno de 1, mas exclui o seno de 1. Portanto, o domínio desta função é este. Okay? Mas precisamos ter algum cuidado a fazer estas coisas. Está bem? Está bem. Particularmente quando temos funções compostas. Eu calculo uma coisa, depois calculo outra. Bom, entretenha-se com as outras alíneas para ver se isto está entendido, mas a ideia é sempre mais ou menos a mesma. Ok. Um, um, 8. Portanto, não. Portanto, 8 já tem a ver com outra coisa em que começamos a misturar alegremente funções, continuidade, com sucessões. O 8 diz assim: mostre que se o n é uma sucessão monótona, r cuja tangente é o n, é uma sucessão convergente. Consegue convencer-me disto? Diga? Consegue convencer-me que isto é verdade? Essa parte dos convergentes eu não entendi muito bem, setor. Ok. Então não consigo. Portanto, isto estou a ver que não é só 12º nem 11º ano. Ok? Não, mas eu ouvi falar disso de divergente e convergente, mas é que não me lembro no secundário, mas tinha ouvido É uma falar. sucessão. Sucessões convergentes, sucessões divergentes. Não ouviu falar? Sim, sim, tenho ideia que Ok, sim. portanto, é uma sucessão. Ok? Sim. E nós andámos a fazer coisas sobre sucessões e houve um resultado muito importante que demos lá pelo meio. Ok? Ok. Que é este. Se uma sucessão, termo geral, o n, é monótona, monótona quer dizer que é crescente ou é decrescente. Uhum. Ser crescente quer dizer que o termo de ordem n mais 1 é sempre maior ou igual ao termo de ordem n, para qualquer n. Ok? Sim. Se Tentar o n mais é infinito. monótona e limitada, então
é convergente. Ser convergente é ter limite em R. Ter limite como limite um número real. Okay? Ora bem, o arco tangente a x daquela introdução que eu fiz ali ao arco tangente há bocado é sempre menor que π sobre 2 e maior que menos π sobre 2. Qualquer que seja o x real. Quer dizer que π sobre 2 é um majorante da função arctangente e menos π sobre 2 um minorante. Portanto, a arctangente é uma função majorada e minorada. Se isso acontece, é uma função limitada. Portanto, a arctangente... Mas jurante é o valor máximo do x e Não, minorante o não é o mínimo, valor não? máximo, para já o arctangente nunca toma o valor π sobre 2. Portanto, Ok. uma coisa que nós demos foi o que é um supremo e o que é um máximo. O supremo é o menor dos majorantes. O π sobre 2 que ali está é o majorante mais pequeno do arco tangente. Por exemplo, π, como π é maior que π sobre 2, π também é o majorante do arco tangente. Porquê? Porque o arco tangente é x, fica sempre menor que π, de certeza. Só que não é o melhor possível. O melhor possível, que você não consegue melhorar de maneira nenhuma, é aquele π sobre 2. Okay? Ok. Ao supremo chama-se máximo se pertencer ao conjunto. No entanto, o π sobre 2, o arco tangente nunca chega lá. Porquê é que não chega lá? Bom, porque a tangente não está definida em π sobre 2, não é? Portanto, em π sobre 2, o cosseno é zero, de maneira que não há tangente de π sobre 2. Ok? Portanto, π sobre 2 é supremo. Já agora escrevi isso aqui. π sobre 2 é o supremo, que eu abrevio com sup, do conjunto dos arcos cuja tangente é x, acho que x varia em R. Portanto, eu considero este conjunto de números reais, que é o contradomínio do arco tangente, que é, como nós sabemos de há bocado, é o intervalo menos π sobre 2, é π sobre 2. Okay? Portanto, é o menor dos majorantes do arco tangente. Mas não existe este conjunto, este intervalo aberto, menos π sobre 2 a π sobre 2, não tem máximo. Okay? Isso é uma coisa que andámos a ver com cuidado nas primeiras semanas. Está bem? Ok. Bom, dizia eu, o arco tangente é majorado e minorado. Portanto, o arco tangente é uma função limitada. Se eu considerar uma sucessão n, que eu não sei bem como é que é, a única coisa que eu sei sobre o n é que é monótona. Portanto, o n é uma sucessão monótona. Ganhei ali o monótono lá em cima. Mas eu sei, como o arco tangente tem aquele majorante e minorante, eu também sei que quer que o n esteja a fazer, isto de certeza que é verdade. Portanto, aquela sucessão do arco cuja tangente é o n, a sucessão do arco tangente é o n, eu posso dizer que ela é uma sucessão limitada. Okay? Ok. Uma sucessão é limitada se tiver um majorante e um minorante. É a mesma coisa. Uhum. Ok? De maneira que aquele π sobre 2 e aquele menos π sobre 2 são um majorante e um minorante do arco tangente é o n. Porque quer que o n faça. Okay? Bom, mas eu também sei uma outra coisa sobre o arco tangente. Eu sei que o arco tangente tem uma função estritamente crescente. Portanto, repare numa coisa. Se
se o n for crescente, por definição de sucessão crescente, sem qualquer que seja o n natural n, o n é menor ou igual a o índice n mais 1. Certo? Bom, mas como o arco tangente é estritamente crescente, eu, se calcular o arco do G tangente é o n, o resultado do arco do G tangente é o n. Eu aplicar o arco tangente ao n e ao n mais 1, como o n era menor ou igual ao n mais 1, eu tenho certeza também que o arco tangente do n é menor ou igual ao arco tangente do n mais 1. Ok? Ok. Portanto, se o n for crescente. Se o n for decrescente, é a mesma coisa. Você também chega à conclusão que o arco tangente ao n é decrescente. Portanto, o arco tangente do n é simultaneamente limitada e monótona. Ou crescente ou decrescente. Mas se é monótona e limitada, este teorema que tem aqui a vermelho no meio é aplicável ao arco cuja tangente é o n. Ok? Portanto, posso concluir que então que o arco tangente é o n será com certeza uma sucessão convergente. Ok. Eu queria era sublinhar ali convergente. Okay? Portanto, tem um limite real. É isso que é ser convergente. Está bem? Certo. Portanto, neste exercício, usa-se propriedades que se viu que o arco tangente tem, ter uma função limitada e ser estritamente crescente, para deduzir que se começarmos com uma sucessão UN monótona, a sucessão arco tangente UN vai ser simultaneamente monótona e limitada. Portanto, de acordo com o teorema conhecido, é uma sucessão de certeza convergente. Okay? Este exercício é típico daquelas pequeninas demonstrações que às vezes aparecem em testes de exame. Okay? Mais coisas. Vou olhar aqui. Portanto, ainda tenho meia hora, ainda é muito tempo. Exercício 9 é mostre, usando a definição de continuidade, e aparecem duas funções. Okay? Eu vou fazer só por uma delas. Função de definição de unidade que g de x é igual a módulo de x é contínuo. Okay? Ok. Como é que, portanto, isto é uma coisa. Portanto, normalmente nós tentamos não usar a definição de continuidade para mostrar como funciona. Porquê? Porque dá-me trabalho, não é? Usamos a definição de continuidade para perceber que é isso de ser função contínua. Depois usamos a definição para estabelecer outras propriedades de mais fácil aplicação, que são teoremas. Mas, aqui para nos exercitarmos a perceber o que é isso de continuidade, não quer dizer que às vezes não tenhamos que usar a definição de continuidade. Okay? Às vezes não temos nenhum teorema disponível, temos que voltar às origens, digamos. O que é a definição de continuidade? A definição de continuidade diz o seguinte: portanto, uma função f com um certo domínio A é contínua
em x0 pertencente a A, se, agora temos a conversa do costume, qualquer que seja o epsilon positivo, existir delta positivo, tal que se x pertence a A e modo x menos x0 menor que delta, então, é a implicação, então, módulo de f de x menos f de x0 é menor do que epsilon. Okay? Portanto, para este caso particular daquela função g, que é que então eu quero provar? Olhando para aquilo que depende de g aqui na definição de continuidade, não é? Portanto, o que é que depende da função? Portanto, no caso particular, de g de x igual a módulo de x, a última desigualdade fica o quê? Seria módulo de g de x menos g de x0, não é? Uhum. Que é módulo de x menos módulo de x0. Ok? Fica este módulo com módulo lá dentro. Okay? Acontece que há uma desigualdade para lidar com isto, bem, como se costuma dizer, talho de foice, não é? Que é a seguinte propriedade de números reais. Vou pôr aqui em baixo. Quaisquer que sejam x e y reais, modo de x menos y é maior ou igual a módulo de x menos módulo de y. Coisa que você justifica facilmente na sua cabeça da seguinte maneira. Módulo de x menos y é a distância de x a y, certo? Certo. Se por acaso x e y forem positivos, o lado direito da desigualdade é exatamente a mesma coisa, certo? Se forem ambos positivos, é isso que dá. Se ambos forem negativos, o modo de x é o simétrico do x, o modo de y é o simétrico do y. Mas a distância entre dois números e a distância entre os seus simétricos é exatamente a mesma. Ok? Uhum. A distância entre 1 e 4 é 3, mas a distância entre menos 4 e menos 1 também é 3. Se o x for positivo e o y for negativo, bom, então o módulo de y muda o sinal. Okay? Mas repare no que acontece, eu vou pôr aqui uma maneira demagógica de fazer isto, não é? Mas eu vou fazer um desenho para percebermos o que se passa. Por acaso, se tiver aqui o 0, tiver aqui o x, tiver aqui o y, por exemplo, um deles positivo e outro negativo. O que acontece ao módulo de x e ao módulo de y? Bom, o módulo de y é a mesma coisa. O módulo de x virá cá para este lado, certo? Mas uma coisa é certa. A distância entre o módulo de x e o módulo de y fica mais pequena. Okay? Ou seja, se você tiver um x e um y de sinais opostos, o módulo de x menos o módulo de y é de certeza mais pequeno do que a distância entre x e y. Está bem? A distância entre x e y era isto tudo. E agora entre o módulo de x e o módulo de y passou a só ser isto. Okay? Portanto, bom, justificação formal mais bem feita. Considero as 4 situações. 2 positivos, 2 negativos, um positivo e um negativo, e depois vir ao contrário e verificará. De facto, esta desigualdade que eu pus aqui em baixo
é verdadeira. Ok? Ok. De maneira que você tem a seguinte coisa. Suponha por um momento que. E agora vou ter que apagar qualquer coisa, não é? Apagar quem? Suponha que você verifica módulo X menos Y menor que Epsilon. Ok? E agora olhe para módulo X menos módulo Y. Graças a esta desigualdade que está aqui no final da página, isto é menor ou igual a módulo X menos Y. Que eu estou a supor que é menor do que Epsilon. De maneira que você vê que se módulo x menos y for menor que epsilon, o módulo x menos módulo de y, graças àquela desigualdade que é sempre verdadeira, okay, é menor ou igual ao módulo x menos y, isso é menor que epsilon. Ou seja, na definição de continuidade, no caso particular da função g, que era o módulo, para ter a certeza disto, no caso da função módulo, o domínio é todo o R, de maneira que eu não preciso ali do x pertencente a A. Okay? Portanto, o G, que era o módulo, estava definido em R. Portanto, isto simplificava-se um bocadinho graças a isso. Mas para ter isto, para arranjar aquele delta em função do epsilon, aquilo que está cá em cima diz-me, se eu escolher muito simplesmente delta igual a epsilon, ok? Então, de acordo com o que eu vi nas linhas de cima, isto funciona tudo lindamente. Ou seja, consigo controlar a distância entre módulo x e módulo y à custa da distância entre x e y. E, portanto, fazer a demonstração da continuidade do módulo de x diretamente é simplesmente aplicar isso. Okay? Ok. Isto é daquelas coisas que, se eu estou aqui a explicar, sou capaz de convencê-lo, tenho razão. Okay? Mas você, se chegar a casa e tentar se lembrar do que eu disse, começa subitamente a sentir-se como é que era realmente. Portanto, aconselho a pegar nisto, mais uma vez, neste argumento, tentar mostrar a si próprio, com a cabeça descansada, consegue fazer isto. Ok. Se perceber isto, você percebe o que está a funcionar na definição de continuidade. Okay? Que é uma daquelas coisas que não é fácil de habituarmos a ela. Não estou a dizer que a definição de continuidade é difícil depois já termos percebido. Mas habituarmos a ela é, para toda a gente, quando chega a este ponto de aprender matemática, é sempre uma dificuldade. Ok? Ok. Olha, Bom, setor, diga. peço desculpa, mas eu vou ter de sair, setor. Vai ter de sair, abandonado. Zero alunos. Pronto, ainda Não, bem. não, O que é que eu não, posso não. dizer? Olha que tem aí, está aí mais uma colega. Está Não, uma colega aí? Vá lá. tá. Ok, excelente. Está bem. Portanto, eu que jogava que estava cheio de sorte. Ok? Já agora a sua colega é que se apresente. Então Liga o vá. microfone e diga lá quem é que Olá, é. professor. Olá, viva! Então não fique reduzido ao conjunto vazio, que era um conjunto Então desagradável de vá. dar aula. Obrigado, setor. Desculpe lá. Adeus. E pode vir amanhã. O João, se ainda estiver aí, pode a aula da manhã, pode ver a parte final online depois. Ou diretamente amanhã, ver os últimos 20 minutos, que eu faço mais ou menos a mesma coisa. Bom, mais é que eu queria chamar a atenção nesta primeira aula sobre funções e continuidade. O exercício 10 mistura alegremente coisas de limites de sucessões e, e funções. Ok?
Portanto, no exercício 10 diz assim, ou seja, xn, uma sucessão real, portanto, números reais, não disseste nada, era isso que nós supunhamos, claro, sabe que é isso que estamos a estudar, com limite xn igual a 1. Okay? E qualquer que seja o n, xn é maior que 1. Portanto, é uma sucessão com limite de 1, em que todos os termos são maiores que 1. Calcule se existir um limite de f de xn nos seguintes casos. Portanto, calcular limite de f de xn nos seguintes casos. A linha A, f de x igual a 1 sobre x. Okay. Bom, esta aqui é fácil de perceber o que é que acontece, não é? Porque se o xn tende para 1, 1 sobre xn também tende para 1, não é? Portanto, é o limite do quociente, não é? Portanto, a sucessão constante vai para 1, a dividir pela sucessão que vai para 1. Não falava de fazer outra coisa. Pus ali um xn. Portanto, o f de xn, escrevi mal, não é? Portanto, o f de xn é 1 sobre xn. Okay? Portanto, o limite de 1 sobre xn, pelo limite do quociente, vai ser. Okay? Portanto, esta não tem nada extraordinário. Na linha A, portanto, é isto. A linha B já dá um bocadinho mais de trabalho. A linha B temos f de x igual a... f de x é igual a logaritmo de x. Para x positivo, como costume. E quero calcular o limite de f de xn. Portanto, o limite de f de xn, neste caso, é o limite da sucessão logaritmo de xn. Ora, o que é que eu posso dizer do logaritmo de xn? Bom, xn tende para 1. Mas eu sei que o logaritmo é uma função contínua. Bem, sei, enfim, estou a aceitar. Acreditamos nisso, não é? Portanto, se o logaritmo é contínuo, tenho aqui algo em que eu posso aplicar critério de Arne de continuidade. Portanto, função de uma sucessão que vai para algum lado tem que ir para o valor da função desse lado. Okay? Como o xn vai para 1, isto vai ter que ir pelo critério de Arne para o logaritmo de 1. Portanto, pelo critério de Arne. O logaritmo de 1 é 0. Okay? Portanto, aqui na linha B, tudo bem. Também. Portanto, tive que já fazer algo um bocadinho mais sofisticado, usar o critério de Arne de continuidade. Já, portanto, utilizar a continuidade da função. Na linha A também se podia fazer isto, mas olhando para lá, simplesmente o limite do quociente ainda é mais simples. Na linha C, eu quero lidar com f de x é igual a 1 sobre x menos 1 para x diferente de 1. Okay? Portanto, a minha função f está definida para x diferente de 1, daquela forma. E, portanto, o limite de f de xn é o limite de 1 sobre xn menos 1. Ora, os xn's vão para 1, são todos maiores que 1. Portanto, aquele denominador, além, vai para 0. E, além disso, o xn menos 1 é maior que 0. Consequência do que sei do limite infinito, este limite é mais. Okay?
Portanto, aqui já não foi uma questão de usar o critério da continuidade, mas foi pensar em termos de limites infinitos. Okay? Bom, entendido? Sim. Sim, ok. Bom, último exercício, espero eu queria falar hoje. É o exercício 11. Também tem a ver com coisas que andamos a fazer na aula teórica. Mas este é o mais sofisticado de tudo o que andei a fazer. Portanto, I está definida no intervalo AB em valores reais. É uma função contínua. Note que aquele A e o B fazem o costume, não é? O A é menor que B, são números reais com A menor que B. E o intervalo é fechado. Portanto, aquilo é um intervalo limitado e fechado. Supondo que existe uma sucessão xn de termos naquele intervalo, portanto, xn é uma sucessão os termos que estão em A. Tal que o limite de φ de xn é zero. Prove que φ tem pelo menos um zero em AB. Portanto, um zero é um ponto onde a função toma valor zero. Okay? Qual é a sua opinião sobre isto? Espero que tenha de pensar. Isto foi o que falámos hoje na aula, certo? Acho eu. Hoje não. Ok, então. Falámos sobre uma função ter um zero, okay? Mas aí o que nós estávamos a fazer era usar o teorema do valor intermédio. Portanto, para usar o teorema do valor intermédio, é dizer, se eu arranjar um ponto onde a função toma um valor positivo e outro ponto onde a função toma um valor negativo, então, algures, entre os dois, haverá um zero. Só que aqui eu não sei nada do sinal do φ. Dissessem, todos os termos da função são positivos, dos φ xn, todos os, se me dissessem, há uns φ de xn para um certo n, φ de xn é maior que zero, e para outro n é negativo. Então eu podia fazer isso. Só que aqui não tem nada disso. Pode ser que todos os φ de xn sejam positivos, por exemplo. Pois. Portanto, aqui não dá para usar isso. É aquilo de nós termos, ocorrer-nos uma ferramenta completamente certa, mas para dizer, enfim, se quisesse desenroscar uma porca, só que se eu tenho um instrumento para fazer isso não tem o tamanho certo, não é? Portanto, não se aplica naquela situação. No entanto, nós andámos a ver coisas sobre funções contínuas em que apareceram sucessões, ok? Umas aulas para trás. Ok? Sim. Note uma coisa. Eu vou facilitar-lhe a vida temporariamente, dizendo assim, vamos supor, suponhamos, adicionalmente, portanto, vou fazer batota. Às vezes fazer batota é bom, depois ficamos com a inspiração para tirar a batota. Suponhamos que xn tende para um certo lado. Ou seja, aquela sucessão é convergente. Parte no enunciado, nunca se diz que a sucessão é convergente. Pois não. Será que o φ de A é zero? Pondo isto adicionalmente.
Acha que sim ou acha que não? Eu acho que não, mas. Não? Porquê? Não, se xn tender para A, acho que sim. Sim, porquê? Pelo critério de Aynho, não é? Sim, Quando exatamente. xn tende para A, como φ é contínua, Sim, exato. implica que o φ de xn Vai tende tender. para φ de A. Exato, quer dizer. Ok, por outro lado, dizem-me que o φ de xn tende para zero, portanto, φ de A é zero. Oh, portanto, se eu tiver esta suposição adicional, que o xn convergia para algum lado, isto era fácil, ok? Era o critério de Aynho. Pois. Só que não temos. O que é que acha que consegue fazer se não tiver a hipótese de convergência sobre aquela sucessão xn? Mas sabe que era bom convergisse. Note que xn é uma sucessão no intervalo limitado e fechado. Calma. Resultados é que conhece sobre sucessões limitadas. Sobre sucessões limitadas? Sim. Que resultado? Que resultados é que conhece sobre sucessões limitadas? Estou a apelar à sua memória. Isso. Boa pergunta. Então, se é limitada, quer dizer que tem máximo e mínimo. Acho Não, horror, horror. não, tem majorantes. Quer dizer, Tem majorantes e minorantes, sim. e minorante, exato, desculpa, era isso que eu queria dizer. Pois, exatamente. Mas isso é definição. Agora, que consequências, resultados não triviais é que sabem que a hipótese é a sucessão ilimitada. Isso já não me lembro. Ok, então vou dar-lhe uma pista. Ok. Bolzano-Weierstrass. O que é que diz o teorema de Bolzano-Weierstrass? Ok, se eu sei que R é contínua, quer dizer, se eu sei que. Não. Bolzano-Weierstrass não é nada sobre funções contínuas. É sobre sucessões. Ou, das duas uma. Ou é sobre conjuntos infinitos com um ponto aderente, ok? Um ponto de acumulação, desculpe. Ou sobre sucessões limitadas. Portanto, dei duas versões, um para sucessões e outro para conjunto. Chamei ambos Bolzano-Weierstrass. Porque um do outro, com muita facilidade. Portanto, se uma sucessão é limitada, nós temos a certeza que consigo extrair dela alguma convergência. Alguma, entre aspas, convergência. Como assim? O teorema diz que existe uma subsucessão convergente. Logo, possui uma subsucessão convergente. Isto pelo teorema de Bolzano-Weierstrass. Okay? Ora bem, vamos chamar à subsucessão convergente xn com acento circunflexo por cima, está bem? Sim. E o xn com acento circunflexo por cima, vamos dizer que converge para um x asterisco, alguns. Ok? Ok. Onde é que pode estar o x asterisco? Pode ser maior que b? Pode ser menor que a? Acho que não.
Não, porque aquilo é um intervalo fechado. Exato. Nós sabemos que se tivermos uma sucessão convergente num conjunto fechado, o seu limite também tem que estar no conjunto fechado. Portanto, Sim. x de asterisco tem que ser algo no Entre aí. intervalo AB. Hum. Ok? Sim. Portanto, foi isso que nós, na penúltima aula, quando andámos a falar do teorema de Weierstrass, andámos a fazer, aplicámos o Bolzano-Weierstrass, depois usámos o facto de estarmos num fechado para dizer que a substituição convergia para algum lado no mesmo conjunto. Okay? Portanto, esta sucessão xn sendo circunflexo converge. Portanto, já é das boas. Mas eu ainda tenho uma questão para resolver, que é esta. O que é que me pode dizer do limite de φ de xn de chapéu? Ou xn sendo circunflexo? Será que este limite é zero? Pois não sei. É. Mas para isso tem que interiorizar o que você sabe de subsucessões. A xn sendo circunflexo é uma subsucessão de xn. Quer isto dizer que eu atiro fora alguns índices e mantenho a ordem. Portanto, na sucessão dos φ de xn, os índices que atiro fora são exatamente os mesmos e mantenho também a ordem. Eu sei que uma subsucessão de uma sucessão convergente é convergente. A sucessão, termo geral, φ de xn, convergia para zero. Portanto, o φ de xn sendo circunflexo é uma subsucessão dessa, portanto, de certeza, tem o mesmo limite. Okay? De maneira que, neste momento, graças ao Bolzano-Weierstrass, garantimos que existe uma subsucessão convergente da sucessão original. Graças ao facto das subsucessões de sucessões convergentes também serem convergentes para o mesmo limite, podemos dizer que o limite do φ nos termos da subsucessão também é zero. De maneira que aquele raciocínio que eu fiz há bocado, que eu disse que era batota, supor que os xn's convergiam, funciona. Portanto, o limite do xn de chapéu, este x asterisco, é de certeza um zero da função. Okay? Ou seja, aqui tem uma aplicação daquele tipo de resultados que serviu para demonstrar o teorema de Weierstrass, que assim parece uma coisa muito assustadora, mas também se deve fazer raciocínios como este, para dizer que uma sucessão com certos, se tiver uma função contínua num intervalo limitado e fechado, e uma sucessão que anda ali de maneira que os valores da função vão para zero, de facto, a função não pode escapar a ter um zero algures por ali. Ok? Ok. Já Portanto, percebi. envolve subsucessões, Bolzano-Weierstrass, conjuntos fechados, é isso, ok? Mas são coisas da penúltima e antepenúltima aula, ok? Você tem que interiorizar para poder usá-las fora do contexto original. Portanto, a primeira fase de percebermos qualquer assunto é percebermos exatamente o que aconteceu nas aulas, mas depois, nós percebemos bem aquilo, conseguimos usar aquelas coisas para fazer outro. E é isso que eu gostaria. Está bem? Ok. Ora bem, são 4h30 e eu vou ficar por aqui. Ok, obrigada. Quer perguntar alguma coisa? Não, Não? não, por enquanto não. Obrigada. Tá, ok. Então, um bom teste de álgebra para si. Obrigada. Também. Ok? E amanhã eu dou uma outra aula que é igual, portanto, os seus colegas que não apareceram cá hoje têm essa oportunidade. Ok. Deus, boa sorte. Tchau. Obrigada. Beijo.